Na obra com Casa Design, em apoio WeDev Studio, Sierra Móveis. Olá pessoal, estamos começando mais um episódio do Na Obra com a Casa Design e a convidada de hoje é a Liana Guedes, arquiteta especialista em experiência de compras para o varejo. E como o Na Obra tem essa intenção da gente vir na obra, né, conversar, conhecer os projetos, né, ouvir do profissional as suas criações, as suas intervenções. Então, Liana, obrigado pela tua presença hoje aqui com a gente. Conta aí um pouquinho para a gente, né, para a gente tentar desmistificar um pouquinho como é que a arquitetura é capaz de impactar as vendas. Como que isso acontece? Muito bom. Primeiramente, prazer estar aqui. Muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui. Acho que é uma oportunidade muito bacana para a gente divulgar um pouquinho mais a arquitetura para o varejo, que existe uma série de crenças acerca da arquitetura para o varejo, porque muitas pessoas acham que é meramente uma decoração de loja. E, na verdade, ela envolve não só a arquitetura, envolve os projetos técnicos, toda a parte de marketing voltada para a venda, e também um pouquinho de neuroarquitetura, neurociência, porque a gente estuda nada mais, nada menos que comportamento humano. Então, como as pessoas interagem no espaço físico, como é que são as sensações. E o nosso foco é sempre voltado na jornada de compras do cliente, focado na experiência de compras. Então a gente tem aqui uma série de itens, pré-requisitos, né? E eu gostaria de enaltecer que quando a gente começa um projeto de arquitetura para o varejo, normalmente, falando em arquitetura normal, a gente pensa que no layout do mobiliário, na decoração, e o nosso trabalho ele é focado primeiramente no relatório de vendas do negócio, quando é um negócio existente, ou nos dados do cliente. Então, quem é meu público-alvo, se é homem, se é mulher, a idade, a escolaridade, a religião. Olha, a gente tenta buscar, basicamente, dados precisos do meu consumidor. Definido esses dados do consumidor, nós vamos para o relatório de vendas. Quando é um caso de uma unidade, de uma empresa que já existe, uma rede já existente. Então, a gente avalia os produtos mais e menos vendidos, define esses pontos estratégicos na setorização dos produtos dentro da loja. Então, define esses setores, daí então que a gente vai para o caminho que o cliente vai percorrer. Então, define a jornada do consumidor e definida a jornada, daí que a gente chega no mobiliário. Então, é muito curioso, porque quando a gente faz a primeira reunião com o cliente, geralmente ele pergunta assim, como é que vai ser as cores da loja, que MDF que eu vou usar, que revestimento que a gente vai colocar na loja. E isso tudo é consequência desse público-alvo e da experiência que a gente quer causar nesse consumidor nessa jornada de compras. Então, ele é muito mais sensorial e muito mais estratégico inicialmente e depois a gente parte efetivamente para a parte técnica. Então, pela tua experiência, dá para dizer que uma loja só ser bonita não quer dizer que ela vai vender? Não, infelizmente ela não vende. A gente vê vários casos de lojas super bonitas, super bonita, e o que acontece é que às vezes ela inibe o consumidor. Eu sempre faço uma brincadeira, ministro palestras sobre experiência de compra, e eu sempre faço uma brincadeira. Quem nunca deixou de entrar numa loja porque achou que não estava vestido apropriadamente? Se sentiu inibido? Nem vai me atender se eu entrar com essa roupa aqui. Exatamente. Então, por que isso acontece? Porque o alinhamento entre o público-alvo e, digamos assim, a aparência, a imagem da loja, ela está em dissonância. Então, a gente tem que entender qual é o meu público. E, principalmente, né, quando a gente... muitos clientes também falam para a gente assim, o meu público é público A, B, C e D. Daí eu faço uma brincadeira infame também. Eu digo, nossa, tá melhor que Jesus, né? Agradou em geral. Então, é impossível agradar todos os públicos. Por quê? Eu tenho que ter uma identidade. E eu sempre brinco que se for para a gente errar, que a gente erre para menos. Então, é preferível você ter uma loja focada no público C, público A, B, o público D pode entrar na loja? Pode. Não vai ter uma plaquinha na porta de entrada dizendo limitado ao público C. Não funciona assim. Mas a imagem que a loja vai transmitir, ela vai passar essa identidade de público. Então, você foca no público. E, obviamente, o público vai entrar na loja também, mas sabendo que essa jornada é para um público específico. Daí você vai falar assim, mas Liana, isso faz sentido? A gente percebe isso? A gente percebe. De passar na frente de uma loja no shopping, a gente sabe o preço da loja, a gente sabe a quantidade de produtos, se ela é uma loja mais exclusiva, menos exclusiva, se é uma loja fast fashion. Os julgamentos na cabeça dos clientes, eles já são quase que naturais, né? A hora que você bate o olho numa vitrine, a comunicação visual, o tipo de produto que está na vitrine. Às vezes até, a gente já estava conversando antes, se puderes comentar um pouquinho,
que às vezes a loja tá linda e a gente olha, tá, mas essa loja vende o quê mesmo? Exatamente, a gente vê muito isso. Às vezes a arquitetura da loja chama muito mais atenção do que o produto. E outra, eu adoro as piadinhas infames porque ela ajuda a gente a ilustrar. Pensem no quadro da Mona Lisa, lá no Louvre. Imagine se o quadro da Mona Lisa tivesse uma moldura super larga, sei lá, um amarelo limão. Ela ia chamar muito mais atenção do que o quadro. Então, na loja, no varejo, a nossa obra-prima, a nossa Mona Lisa são o quê? São os produtos. Então, a gente tem que destacar o produto na loja. A arquitetura, ela é um cenário, ela não pode chamar mais atenção. Então, ela tem que ser cenográfica, realmente, para destacar o produto. Então, eu vejo muitas lojas que a arquitetura é super bonita e muitas vezes a gente tem que intervir e é uma dó, às vezes, dá uma dor no coração. Porque o espaço físico, às vezes, é muito bonito, mas ele não está convertendo, porque a jornada de compras não está clara para o consumidor e a loja, às vezes, chama mais atenção para a arquitetura do que propriamente para o produto. Eliana, me conta um pouquinho assim, os empresários, né, quando eles contratam a tua consultoria, eles já sabem de todo esse estudo, todo esse aprofundamento que vai ter, porque às vezes tu tem que tocar em algumas feridinhas, né? Algumas coisinhas que às vezes o empresário não está querendo conversar, às vezes é um assunto proibido ou difícil. Como é que tu conduz essa conversa? Não, primeiro que é uma área que poucas pessoas atuam e por conta disso poucos varejistas conhecem. Eles acham que a arquitetura é meramente decorativa, é para deixar a loja bonita, que não tem estratégia dentro dessa arquitetura. Por isso que eu brinco que temos arquitetura, projetos complementares a toda a parte técnica, o marketing e esse estudo de neurociência que é o estudo de comportamento humano. Então, é um mix, é como se a gente colocasse todos os ingredientes e fizesse um lindo shake para o varejo. Então, a maioria dos clientes, eles não têm ideia desse trabalho e eu vejo que eles estão muito focados nos acabamentos de loja do que propriamente na estratégia, ou seja, poucos conhecem de fato o seu público-alvo, poucos conhecem de fato qual é o seu produto de destino, qual é o seu produto de cognição, o seu produto de impulso dentro da loja. Então, na hora da identificação do tipo de produto, eu já sinto dificuldade. Eu tenho que ser meio que um detetive, meio investigadora, para entender esses produtos para que a gente possa setorizar ele de forma mais adequada. Então, a maioria dos consumidores realmente desconhece. E como eu falo, chega assim, qual é o teu ticket médio? Mas o que isso influencia no seu projeto? Tudo, influencia em tudo. Qual é seu público-alvo? Ah, é o público A, B e C. Não pode ser todos. A gente tem que definir um público específico. Então, é uma arquitetura muito ampla, por isso que eu brinco, que eu digo que eu sou uma intérprete de dados. Porque se a gente falar que eu sou arquiteta, é pouco perto do que a gente faz. Se eu falar que eu sou uma consultora, também não é bem esse o caminho. Então, a gente está num lugar que eu brinco que eu sou uma boa intérprete de dados. Eu pego os dados do relatório, dos clientes, da persona, e eu tangibilizo isso, eu traduzo isso para o espaço físico. Então eu digo que eu sou uma boa intérprete, né? Eu tento interpretar os dados e trazer ele para o espaço físico. E não tem limite, assim, de tamanho de loja, se é uma grande rede varejista, se é supermercadista, se é uma ótica, que nem a que a gente está aqui, né, na Carmela, que muito agradavelmente cedeu o espaço para a gente bater esse papo aqui hoje, que também é um projeto teu. Conta um pouquinho assim, porque vão ter muitos empresários assistindo a gente, e, pô, será que isso é para mim? Será que isso dá para o tamanho do meu negócio? Conta um pouquinho pra gente como é que funciona. Claro. Essa loja tem 50 metros quadrados. A gente escolheu ela especificamente porque é uma loja pequena. Então, as lojas brasileiras, em geral, são lojas menores. E tudo que a gente aplica da arquitetura de performance, que foi um método que eu criei, né, com toda essa metodologia de analisar relatório, analisar a persona, identificar a parte de arquitetura. Então, tudo isso eu intitulei como arquitetura de performance. Por quê? Para a gente performar a arquitetura no espaço físico para ele vender. Então, nosso objetivo principal é experiência de compras para converter em vendas. E como é que acontece? Ou seja, numa loja como essa, eu tenho todos os elementos que eu tenho numa loja de 1.000 metros, de 2.000 metros, um supermercado com uma área bruta locável, uma BL de 10.000 metros, 15.000 metros, ou seja, é a mesma metodologia aplicada para diferentes contextos, né? Diferentes portes, ou seja uma loja satélite de shopping ou de rua, seja uma mega loja, seja uma loja âncora, toda a metodologia é a mesma. Então, a gente vai trabalhar a parte de jornada de compras, a parte de comunicação visual, o mobiliário sempre focado na persona. Eu sempre brinco que é como se a gente colocasse sempre o cliente no centro da atenção. Então, nunca é sobre
o produto especificamente, é como a gente vai atingir esse público-alvo, como a gente vai trazer esse produto até o público-alvo, né? Então, entender toda essa jornada, independente do porte de loja, é a mesma metodologia. Legal. E em cada projeto, imagino que surgem assim ideias, inovações, né? Aqui teve algum item assim, pô, vamos fazer dessa forma, acho que vai ficar legal, ou para otimizar um espaço, ou para realmente ficar mais bonito, mais decorado. Conta um pouquinho. Sim, a história da Carmela é muito legal. A Carmela começou online, era uma loja online em 2020, ali no auge da pandemia. Ela teve muito êxito, porque ela trabalha com grandes marcas, né? Balenciaga, Prada, Yves Saint Laurent, então grandes marcas. E ela tinha essa necessidade, após a pandemia, de ter um espaço para experiência, de fato. Então essa loja ela foi criada especificamente para criar essas experiências. E uma coisa que é muito difícil a gente ter em ótica no Brasil é uma loja de experiência de ótica de luxo. Por quê? Sempre tem a história do balcão, né? E você tem um espaço para ser atendido. Então você solicita ao atendente, ao colaborador, que pegue a peça para que você possa interagir com o produto. Só que o brasileiro é extremamente sinestésico. Sim. A gente adora tocar nas coisas. O famoso ver com a mão. É o ver com a mão. Então como é que eu vou experienciar um óculos se eu não tocar no produto? Então, o que a gente fez aqui na Carmela? A gente tentou fazer uma loja 100% de autoatendimento, apesar de que boa parte dos produtos não estão expostos, já boa parte não, 40% dos produtos ainda estão, a gente faz essa troca de produtos para ter sempre novidade para os clientes. Então, 60% a 70% aí dos produtos estão expostos. E o cliente pode entrar na loja e experienciar, ou seja, experimentar os produtos. E aqui uma estratégia bem bacana também, que a gente usou, é uma mistura de marcas. Então, você tem aqui produtos com um ticket de 500, 600 reais, ao lado um produto de 2.000 reais, produto de 3.000 reais, ou seja, eles estão misturados. Então, um cliente que vem aqui focado num produto mais barato, ele pode ter a oportunidade, sem se sentir inibido, de experienciar um produto mais caro. E vice-versa. Isso entra naquele estudo que tu tinhas feito. Provavelmente pegasse uma curva de venda deles que eles já tinham no site para tentar traduzir isso aqui para dentro da loja na exposição daí. Exatamente. A ideia era que as pessoas não se sentissem inibidas de entrar numa loja de luxo. É uma loja de luxo? É, mas ela tem uma interatividade diferente das lojas de luxo de ótica que nós estamos habituados no Brasil. Então a ideia foi criar um autoatendimento, certo? Convidativo, mas ao mesmo tempo acessível para que as pessoas pudessem experienciar. Ou a pessoa vai comprar um óculos de 600 reais, de 1.000 reais, mas ela pode experimentar um óculos mais caro e sonhar com ele. Uhum. E também a Carmela faz parcelamentos, ela ajuda também o cliente a comprar, adquirir esses produtos. Legal. E conta um pouquinho, assim, eu pelo menos tenho bastante curiosidade também. E nessas grandes redes varejistas, assim, a empresa, sei lá, tem 10, 20, 30, 50 unidades. Como é que é feito um projeto piloto e depois isso é replicado para as outras lojas? Como que funciona? Ótima pergunta. A gente chama esse tipo de loja conceito, que é uma loja protótipo, é uma loja para a gente experienciar formas de exposição, formas de atendimento, ou seja, é uma loja protótipo. Então a gente cria essa loja conceito da marca, então ali a gente testa tudo que pode testar naquela loja e daí replica para as outras unidades. E o foco principal sempre é nessa jornada. O que é a jornada de compra? A gente fala jornada de compra, parece uma coisa que vai, né, para as estrelas, né, vai para outro lugar. A jornada de compra nada mais é que o caminho que o cliente percorre, desde o momento que ele enxerga a fachada do seu negócio, entra na sua loja, percorre todo o caminho de loja até chegar no caixa e sair, fazer o check-out, fazer o pagamento e saída da loja. Então, esse percurso, esse caminho, esse caminhar do consumidor, a gente chama de jornada de compras, que acontece também no mercado digital, é a mesma coisa, só que o processo é diferente porque a jornada é diferente. Então, primeira coisa que a gente faz em qualquer negócio é definir essa jornada. E por que uma loja pequena como essa de 50 metros, a jornada é mais simples, ou seja, o cliente entra, dá a volta, né, vê todo o produto, senta, experiencia, conversa com o atendente, efetua o pagamento e sai. Mas numa loja de 2, 3 mil metros quadrados, é um grande desafio você fazer com que o cliente visualize todos os pontos da loja, desde a entrada até o cantinho mais distante da loja, até ele sair ao caixa e efetivamente finalizar a sua jornada, né? Por exemplo, um supermercado. Vamos pensar que supermercado eu sempre gosto de trazer como um exemplo de jornada de compra, porque todo mundo vai no mercado. Então pense assim, você entra no mercado,
o que seria mais conveniente para o consumidor? A padaria está do lado do caixa rápido, certo? E logo na entrada. Mas nós, arquitetos estrategistas, fazemos a jornada de compras de que forma? A entrada, sempre a padaria está num ponto, uma diagonal ou uma ancoragem diferente que tem um produto de destaque. Seja um supermercado, por exemplo, muito bom na parte de hortifruti, ou no açougue, ou na padaria. Então a gente define esse produto de destino, produto carro-chefe do negócio, coloca ele geralmente na diagonal oposta da entrada, para que o cliente percorra... Para fazer o cliente circular mesmo. Exatamente. E o que a gente coloca nesse caminho? Produtos de perfumaria, de decoração, promocionais importados. Então, quem nunca foi no supermercado para comprar um básico de um pão e leite e volta lá com uma toalha de 600 fios, 800 fios, 1000 fios, ou um azeite que veio da Grécia, das montanhas, não sei de onde... Então, por que isso acontece? Porque a gente percorre, faz essa jornada de um modo a mostrar outros produtos para o consumidor. Então, é sempre a mesma estrutura, ou seja, definir essa jornada. Então, o cliente entra e a ideia é que o cliente percorra todo o caminho até que ele possa sair e efetuar seu pagamento. Acho que a grande sacada assim, é conseguir traduzir na exposição e tudo mais, que ali tem uma estratégia, né? Exatamente. Não é simplesmente, no caso do supermercado mesmo, que são milhares de itens, não simplesmente largar aleatoriamente e da forma como é mais fácil de você organizar na gôndola, não, é o que vai favorecer a venda, né? Para você ter uma ideia, existe um programa chamado Planograma, que é a forma que a gente organiza o produto na prateleira, para que seja mais atraente para o consumidor. A parte de visual merchandising, a parte de comunicação visual é essencial nessa jornada de compra, que é o que vai chamar a atenção. Por isso que os itens infantis, então, ficam tudo na altura dos olhinhos das crianças. Exatamente, exatamente. Então é tudo estrategicamente. Você entra numa loja e pensa, nossa, é impossível você não experienciar. Você entrou hoje aqui na Carmela, já começou a experimentar. Eu mandei foto para a Fernanda também. Exatamente, eu não precisei falar para você, olha, fica à vontade, você pode provar à vontade. Intuitivamente você já se sentiu confortável e convidado a experienciar, a experimentar o produto. Então isso é estratégia, ou seja, a gente fez a loja de uma forma que você não precisaria de autorização para olhar o produto. Geralmente a gente está acostumado, né? Se vai lá, chega, daí tem aquele armário com aquela tranca bem antiga, daí... Exato. É isso aqui que tu quer, aí a pessoa vai lá com a chavinha, abre a gavetinha, daí puxa o óculos. Exatamente. Aqui não, aqui a gente pode... Exatamente. E também um detalhe que eu acho que é bem importante a gente falar sobre arquitetura específica para o varejo, é sobre sazonalidade. Vamos imaginar uma loja de calçados. No alto verão, você tem ali rasteirinhas, sandalinhas baixinhas. Então eu posso ter prateleiras mais próximas, porque eu tenho uma variedade de cores, uma quantidade de produtos muito maior. Então eu preciso de áreas maiores de exposição. Agora vamos pensar no alto inverno. Posso ter botas com 70 centímetros de cano alto aqui. Então eu preciso de um espaço muito maior para acomodar. A mesma coisa com confecção. Então eu tenho vestidos mais longos, às vezes no verão, no inverno, dependendo da temporada, você tem que ajustar. Então o mobiliário para arquitetura para o varejo, ela precisa ser modular e ajustável. Isso é essencial, porque eu vejo muitos profissionais que não têm essa familiaridade com o varejo e acabam trabalhando a arquitetura comercial como se fosse uma arquitetura residencial. Ou seja, aquele projeto sob medida, fixo, rígido, que não acompanha a sazonalidade do mercado, do varejo. Porque eu brinco que o varejo é um organismo vivo. Hoje você está com uma loja numa estrutura, amanhã os produtos vão estar em outro lugar. Então, por exemplo, aqui na Carmela, a gente tem toda essa identificação comercial, essa identidade de marcas que eu posso trocar. Então, por exemplo, eu tenho aqui a Chloé que está nesse lado, eu quero mudar com a Polaroid. Eu consigo ajustar a comunicação visual de acordo com o produto que eu estou colocando ali. Então, isso é muito importante. Parece um detalhe bobo, mas é um detalhe que na comunicação visual, para que o cliente se situe, pensa no supermercado. Eu não posso ter a comunicação do hortifruti e colocar a padaria embaixo. Não faz sentido. Não tem lógica para o cliente. Então, o cliente precisa se localizar dentro da loja de uma forma mais intuitiva. E a comunicação visual e o visual merchandising estão ali para fazer esse apoio. Liana, tu, enfim, ministras palestras sobre o tema, tens uma linha de expertise que vai além da arquitetura, né? Eu sei que a tua agenda é sempre bem cheia, mas os colegas, assim, de profissão, né, da arquitetura, que já têm um viés, uma vontade de se encaminhar para um segmento, o que a Liana falaria, assim, em relação às habilidades, competências
que um profissional de arquitetura focado nessa experiência para o varejo precisa ter? Ótima pergunta, ótima pergunta. Realmente, eu fiz um curso em Milão, no Instituto Europeu de Design, específico de lojas, que devido à baixa demanda foi extinguido, não existe mais. Então, se você quer fazer um curso específico de lojas, são mais cursos livres que você encontra especificamente do que uma linha de pós-graduação de fato. Mas, para mim, de fato, o que faz toda a diferença é entender sobre comportamento. Então, livros sobre arquétipos, sobre comportamento, neurociência. Eu acho que a gente precisa entender o ser humano para criar o espaço para o ser humano. Então, a primeira dica que eu dou é essa: buscar conteúdo para entender sobre comportamento. Feito isso, vai para a parte de marketing. Como eu posso vender? Que estratégias que eu posso usar de vendas dentro do negócio? E outra ferramenta essencial é você ir nas feiras especializadas em varejo, que eu indico duas. Uma, a NRF de Nova York, que acontece sempre em janeiro, são 3 dias de feira. É espetacular, especialmente se você vai numa missão internacional, que você faz visitas técnicas guiadas. Eu super recomendo, assim, é uma escola realmente. É o MBA em uma semana em Nova York, é muito, muito bom. Um intensivão que vale a pena, porque todos os big hunters de varejo estão ali. Então você vai ouvir, por exemplo, o CEO da Macy's, da Walmart, de toda a linha da rede Louis Vuitton. Então, são grandes marcas que estão ali falando sobre o comportamento do consumo no varejo global. Então, é muito importante. Não só de como está hoje, mas muita tendência também de como isso vai acontecer. A tendência, exatamente. Seria um prêt-à-porter, pensando em moda, do que vai acontecer para o varejo. Então, eu indico a NRF sem sombra de dúvidas. E para quem quer efetivamente atuar no mercado de varejo, eu indico a Euroshop, que é uma feira que acontece a cada 2 anos, né, em Düsseldorf, na Alemanha. São acho que 8, 9 pavilhões. A feira é enorme, mas é extraordinária. Tem um pavilhão só de iluminação comercial, outro só para a parte de manequins, expositores para supermercado. Então, assim, tudo que você pode imaginar de mais tecnológico e mais incrível no varejo tem nessa feira, chama Euroshop, né, em Düsseldorf, na Alemanha. É realmente muito bom. Então, essas duas feiras e entender de comportamento e vendas. Porque a parte técnica de arquitetura é o desenho técnico que todo arquiteto deveria saber. Né? A gente diz deveria, porque né, deveria saber. Então, a parte técnica de arquitetura é basicamente a mesma. O que vai mudar efetivamente é a perspectiva. Para onde que você está olhando? Então, ao invés de você focar na arquitetura como espaço de contemplação, ele vai ser, na verdade, uma ambientação, um espaço cenográfico para o produto. Legal. Tem algum, não sei, né, como é muito estratégico, imagino que tenha sigilo na maioria das informações que tu trabalhas, mas tem algum case, assim, de sucesso, talvez puder até falar o nome da marca, da empresa, que, foi uma coisa incrível, assim, um resultado incrível que tu poderias compartilhar com a gente, pra gente ter um pouquinho da noção desse impacto que o teu trabalho gera nas empresas? Sem dúvida, a gente tem vários cases, assim, uma aqui em Dayal mesmo, que é a Molina Calçados, que num período de crise econômica, eles conseguiram ter um crescimento de 10% nas vendas, quando os concorrentes estavam tendo um decréscimo de 20%. Então a gente considera que eles tiveram um crescimento de 30% naquele momento, naquela fotografia de cenário de mercado, porque eles realmente começaram a vender mais e eles não fizeram marketing nenhum, apenas reformaram a loja. Agora a gente tem uma unidade da Pitol Calçados que estava estabilizada as vendas e a gente fez uma revitalização da loja que a gente já tinha efetuado e a loja aumentou 18,5% as vendas em 5 meses. E também temos uma agropecuária. Isso num espaço recente agora? Recente, tudo dados recentes. A Molina já tem um pouco mais de tempo, porque foi num período de crise econômica ali, que todo mundo estava reclamando de vendas, e eles tiveram acréscimo de vendas numa crise, justo porque fizeram a execução dessa reforma. E agora a da Pitol Calçados é recente, tipo dados de 5 meses mesmo, e uma outra unidade que é uma agropecuária, porque geralmente material de construção e agropecuária são áreas um pouco marginalizadas no varejo, porque acredita-se que é uma loja que não demanda estratégia de negócio. E a gente fez uma loja em Brusque, que ela bateu o recorde de vendas nos últimos 12 anos de loja, no primeiro mês inaugurado, que era um fevereiro, que era um mês curto, e eles bateram um recorde de vendas. Ela não deu os indicadores, mas assim, se bater o recorde de vendas, acho que essa frase, tá para mim, né? é música para os meus ouvidos, assim. Então, a gente não tem casos de loja que, poxa, não, a menos que seja uma loja loja nova, que tem todo um estudo de mercado, que daí tem variações do mercado, né? Mas uma loja existente, reformada,
nenhuma deu, digamos, menos vendas do que sempre aumentou as vendas, né? A forma de exposição também, e o cliente gosta da mudança. O cliente gosta de ver que a loja está se atualizando, melhorando, especialmente as empresas que estão há 50, 30 anos no mercado. A gente ouve muito, né? Você vai visitar uma cliente, mas eu faço há 30 anos a loja assim, 10 anos. A Molina Calçados, a gente mudou o nome da loja, a loja chamava Indapé. E eu falei, nossa, a gente precisa de uma estratégia de comunicação, porque como é que eu vou criar uma filial, sei lá, em Manaus da Indapé, que é uma loja de Indaial, Indapé. Então não tinha como. Então a gente mudou para a Molina, então foi todo um trabalho estratégico de marketing, com uma empresa parceira de marketing também. Então foi feito todo o branding da marca, definimos toda a estratégia de persona, daí sim a gente foi para o espaço físico. Então é um trabalho bem amplo, sabe? Eu digo que o espaço que você vê é a pontinha do iceberg, é só a finalização, é a cerejinha do bolo. Sim. Mas na verdade o trabalho ele é muito mais profundo, muito mais estratégico. Legal. E me conta um pouquinho, assim, a gente percebe que no varejo, às vezes tem alguns itens que você não vê numa casa, né? Uhum. Então, até esses fornecedores também, o teu trabalho também Sim. já indicar profissionais, empresas, às vezes marcenarias, né, serralherias especializadas em imobiliário para varejo, também isso impacta bastante, né? Totalmente, totalmente, porque pensa num projeto residencial. Você tem uma equipe de marcenaria, uma equipe de vidraçaria, equipe de serralheria, a empresa técnica que vai fazer a parte dos acrílicos, a empresa que vai fazer o adesivo com os monogramas da marca. Então, tudo é separado, digamos. Você vai contratar uma empresa de papel de parede, então, é tudo separado. No varejo, a gente tem prazos curtíssimos. Então, a empresa que atua, ela tem que estar muito alinhada com esses tempos dentro de uma loja, porque cada dia que você não inaugura é dinheiro perdido no varejo. Então você precisa ter uma empresa que consiga fazer essa montagem global e entenda que uma coisa vai depender da outra, né? Então a comunicação visual tem que estar integrada com os vidros, com a parte de serralheria, metálica, a comunicação visual, é tudo integrado. Então a gente tem fornecedores que são parceiros, que trabalham dessa forma mais completa. E os acessórios, porque também a marcenaria é só MDF, mas a gente tem todos os acessórios. Nessa loja a gente quase não tem acessórios, porque é uma loja que não tem mudança de produto por sazonalidade. Mas, por exemplo, uma loja de calçados, você tem araras, você tem cartelados, você tem prateleiras, departamento esportivo, você tem suporte de bola, suporte de boné. Então são vários acessórios no mesmo mobiliário. Então você tem que ter uma empresa que forneça esses acessórios também, de forma adequada, e que todos os acessórios encaixem em todos os módulos da loja. Então é uma arquitetura de Lego. Você tem que estar tudo encaixadinho, tudo certinho, para que a coisa realmente, né, funcione de forma eficiente. E essa gestão da obra, assim, né, essa parte de planejamento, todo o detalhamento, a parte da execução e gestão, isso tu também conduz essa parte? Como é que... Sim, nós somos especializados em projetos para experiência de compra, então nossa especialidade é projeto. Mas muitos clientes, como é o caso da Carmela, a gente entregou um turnkey, né? A chave na mão é a virada da chave realmente. Então essa obra a gente fez toda a execução completa, desde a parte civil, acabamentos, a identidade visual, tudo que você vê aqui no espaço, a gente gerenciou todas essas etapas. Tudo com empresas especializadas, realmente focadas no varejo. Legal. E tu tens já algum curso, alguma coisa desenvolvida, caso alguém queira, pô, Liana, vi a tua entrevista, achei o máximo, eu já queria ir mesmo para essa área, como é que eu faço para aprender mais sobre isso? Então, a gente tem muita demanda, muita gente pedindo. Eu tenho um e-book, inclusive gratuito, eu posso deixar para os telespectadores, aí as pessoas que estão nos acompanhando. Link, então, a gente pode colocar o link para quem tiver mais interesse em entender um pouquinho mais essa arquitetura para o varejo. Então tem um e-book falando sobre a importância, esse passo a passo da arquitetura de performance. Eu estou terminando um livro, que inclusive tive apoio até da Lei Rouanet, para a publicação desse livro, e estou montando esse curso online. No primeiro momento até era bem focado para arquitetos, que podem assistir também o conteúdo, mas hoje o foco, né, a atenção está realmente em atender o varejista, para que ele entenda o que é importante que ele tenha na loja, porque na maioria das vezes o próprio varejista não entende os itens que são importantes no negócio dele. Então a ideia é educar o varejista e o arquiteto que deseja entrar, né, o profissional de design de interiores, engenharia, enfim, todos os técnicos, os profissionais que queiram atuar no varejo e os próprios varejistas. Então, em breve a gente vai estar lançando aí esse curso online e por hora a gente tem um e-book aí gratuito para distribuir para vocês. Legal.
Tem algum projeto assim que tu tá fazendo, ou que já fez, que tem alguma curiosidade? Eu sempre gosto de saber de algum caos, vamos dizer assim, da obra. Tem alguma coisa que tu consegue contar A para gente nós? sempre tem muita coisa interessante. Agora, no momento, a gente está com uma obra na Avenida Paulista, lá em São Paulo, onde era a antiga Starbucks, e a gente está montando a Tostado Café Club, que é uma rede argentina de cafeterias, né? Então, a gente faz a tropicalização desses projetos. Então, a gente faz o projeto, traduz e homologa os materiais brasileiros, porque na Argentina a gente tem outros fornecedores. Então, a gente adapta os fornecedores da Argentina para o Brasil, traduz todo o projeto, adapta as normas técnicas, e o curioso, o engraçado talvez são que as reuniões são bilíngues, porque a equipe de obra é brasileiros, que não falam espanhol, e os argentinos, que não falam, uma grande maioria, só tem um dos argentinos que fala português, mas aí você vai falar assim, Liana, mas o portunhol, a pessoa não se entende? Olha, o portunhol funciona super em viagem, para você pedir um vinho, né, um restaurante, Sim. pedir uma comida, mas na área técnica, meu amigo, o portunhol pode, Enrola tudo. nossa senhora, pode dar prejuízos gigantescos. Então, eu vejo que eu fico de intérprete entre os dois lados, né? Então, os argentinos pedem itens específicos da obra, né? Detalhes, eu repasso para a equipe brasileira, e muitas vezes, algumas ocasiões eu não consigo estar presente, e depois eu tenho que ficar tentando entender o que eles conversaram, porque cada um tem uma versão diferente do mesmo assunto. Então é muito curioso nessa questão de idioma que é tão próximo, né, o espanhol, mas ele é tão diferente, especialmente na área técnica. Então, a gente fez esse trabalho também para a Cinépolis Brasil, que é uma rede de cinemas mexicano. A gente já fez todos os catálogos técnicos, essa parte que a gente chama de tropicalização, que é a nacionalização do projeto. Então, a gente fez todo esse catálogo para a Cinépolis entrar no Brasil, então do espanhol para o português, e a gente atendeu eles na Argentina também. Então, todo o trabalho que a gente tinha feito em português no Brasil, a gente traduziu de novo para a Argentina. Então, é um trabalho super legal. E é muito divertido porque você está trabalhando com culturas diferentes, então, às vezes até no tratamento entre as equipes, né? Por exemplo, na Argentina o pessoal começa super cedo, em São Paulo, por conta do rodízio, ninguém consegue estar cedo na obra. Daí os argentinos não entendem que no Brasil a dinâmica que tem rodízio, porque a população é muito grande, que para eles isso não é real, né? Não é um dia a dia deles. Então é muito legal porque você pode analisar essas diferenças culturais. Legal. E hoje, assim, qual foi o teu projeto mais desafiador? Seja pelo tamanho, pela complexidade em si, qual que tu falou assim, não, pô, esse aqui realmente me desafiou nível hard, assim. Eu acho que foi o gerenciamento de projetos do Shopping Parque Europeu em Blumenau, porque eu não tinha expertise nenhuma em shopping, e a gente buscou uma profissional aqui na região que pudesse fazer a compatibilização e gerenciamento de projetos, que eu era um contato da João Fortes Engenharia na época e da Shopping Invest. Tentei ajudá-los a buscar um profissional. Nossa, fiz entrevista com inúmeras pessoas explicando o que eu precisava para ajudar a equipe do shopping, e a gente não encontrou nenhum profissional da área. E daí o shopping falou, Liana, a gente não tem ninguém, vai você mesmo. Eu falei, mas eu não tenho experiência, como é que eu vou ajudar vocês em algo que eu nunca fiz? Mas você tem boa vontade, e isso para nós é 80% do caminho. Eu falei, bora, então aceito o desafio, e foi um desafio assim imenso. Eu fiquei 4, 5 meses praticamente lá dentro do container da obra, entendendo a dinâmica de shopping, que era um mercado que eu não conhecia, e daí ali realmente fiquei apaixonada pelo varejo, e daí ali mesmo eu nunca mais saí. Mas foi um desafio, foi muito difícil no início. Hoje eu tiro de letra, hoje eu dou consultoria, nossa, tô PhD na brincadeira. Mas na época foi um desafio imenso, foi muito desafiador. Obrigado por compartilhar essa história com a gente. Queres comentar mais alguma coisa que eu posso ter esquecido de te perguntar e que é importante a gente comentar, principalmente para os empresários, né, que Sim. Nós também estamos no ramo de varejo com a Casa Design, até passa bastante ali na frente, eu até fico pensando, meu Deus, o que a Liana está pensando Não, aqui? Não, a loja está linda, eu adoro, eu sempre estou de olho na vitrine. E aí, enfim, se quiseres trazer um comentário aí, alguma coisa, principalmente para os empresários, porque a gente pensa, né? A primeira coisa que a gente pensa, eu quero uma loja bonita. Mas e aí, o que mais que a gente tem que levar em consideração? Se eu posso dar um conselho para o varejista olhe para o seu cliente.
Entenda o seu público-alvo, entenda o que o seu cliente deseja. Não adianta você ter um monte de produto na sua loja amontoado ou uma loja super bonita se ela não está alinhada com o seu público-alvo. E eu acho que um alerta importante que eu vejo muito no varejo brasileiro é a famosa promoção. Vamos liquidar o produto em estoque, ou seja, o cliente compra muito. Daí ele diz, sempre eu escuto dos clientes assim, mas é que a gente não está comprando bem, a gente está comprando muito produto. Não é que você está comprando muito produto, é que o produto que você está comprando não está alinhado para o seu cliente. Então, o seu cliente não está consumindo o seu produto porque talvez ele esteja desalinhado. Então, você entender o seu público-alvo vai definir o tipo de produto que você vai comprar e como você vai expor esse produto. Ele vai além da arquitetura. Então, se eu posso dar uma dica, é coloque o cliente no centro do seu negócio. Não vai ter erro, porque qual é o nosso objetivo no varejo? Agradar o cliente, vender para o cliente, que o cliente fique feliz. Porque entrar numa loja, você ter uma experiência agradável, vai fidelizar esse cliente, ele vai lembrar do seu negócio, ele vai indicar para os amigos, ele vai comprar um produto na sua loja, mas isso vai se tornar uma experiência inesquecível para ele, memorável. Então, eu acho que criar esse vínculo com o consumidor, entender do seu negócio, eu sempre brinco assim, você vai comprar um presente para alguém, sem saber exatamente como é essa pessoa, você quer saber se o presente é para um homem, se é para uma mulher, qual é a idade. Então, para presentear alguém, você precisa saber informações dessa pessoa. Na loja, funciona da mesma forma. Como é que eu vou comprar produtos para vender no negócio? E vou criar uma arquitetura para o espaço se eu não sei quem é essa pessoa? Então, eu acho que, se eu posso deixar um conselho, é esse, foque no seu cliente. Liana, obrigado pela tua participação. Tem aí alguns itens importantes, foi quase uma consultoria gratuita, mas para ir para a mão na massa, aí o pessoal entra em contato contigo. Esse foi mais um episódio aqui do Na Obra com a Casa Design, com Liana Guedes, arquiteta especializada em experiência de compras para o varejo. Obrigado, Liana, mais uma vez pela tua participação aqui com a gente. Muito mais sucesso na tua carreira, que já é brilhante. Obrigada. E estamos também à disposição. Eu que agradeço a Casa Design pelo convite, pela oportunidade de falar da arquitetura para o varejo, que eu amo, sou apaixonada por lojas. Minha mãe tinha varejo, então eu brincava na loja da minha mãe já com 5 anos de idade. As pessoas me perguntam, Liana, de onde é que saiu a história do varejo? Eu falei, nossa, eu nasci dentro do varejo. Então, eu sou uma apaixonada e falar sobre isso é fomentar a economia do Brasil, é melhorar, né, a vida das pessoas, nós como empresários e também os consumidores. Então, prazer, muito obrigada pela oportunidade. Obrigado. Obrigado, pessoal. Aguardo vocês aí no próximo episódio do Na Obra com a Casa Design. Pessoal, aproveito para convidar vocês para nos seguir, né, no YouTube e no Spotify também. São as nossas mídias aí onde está sendo divulgado o Na Obra com a Casa Design. E também seguir o perfil da Liana Guedes, também deve estar aqui embaixo em algum lugar. Sigam aí e até o próximo episódio. Na Obra com Casa Design, apoio WeDev Studio, Sierra Móveis.